Capítulo 21. Raízes profundas darão frutos abundantes. Por Pastor Márcio Alves, Videira Margate. Isto te será por sinal este ano, se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que dai proceder, no terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. 2 Reis, capítulo 19, versículo 29 ao 30. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios de Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Salmo 92, versículo 12 ao 14. O cedro do Líbano é uma árvore de raízes profundas, as quais buscam águas e que mantém a árvore robusta e forte e com longevidade. Nos seus primeiros anos de vida, ela está sendo fundamentada para baixo, para depois tornar-se vigorosa aos olhos. Ele não depende somente das chuvas de hoje, pois suas raízes profundas buscam água diretamente dos lençóis freáticos. Nos tempos bíblicos, sua madeira era usada para construir casas, palácios, templos e embarcações. Além disso, tem beleza, perfume e força e resiste aos desafios da água e do vento. É, portanto, muito confiável e estável. Tudo isso se assemelha ao propósito de Deus em nossas vidas. Veja, cairão 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Salmo 91, 7. Mas não cairemos porque temos raízes profundas e estáveis. O salmista disse que o justo é como o cedro do Líbano. Com isso, podemos ter uma ideia de que Deus tem planos para nós maravilhosos. É natural que sejamos, pela graça do Senhor, fortes, firmes, confiáveis, apresentando a beleza da vida cristã em nós, sendo resistentes diante das dificuldades. À medida que crescemos, buscamos liberar nossas raízes de forma mais profunda, ou seja, no conhecimento e revelação da palavra. Com zelo na unção e autoridade do Espírito Santo, na edificação dos dons, no fluir dos 5 ministérios e para sermos fortalecidos contra levantes do maligno. Sem raízes, abre parênteses, profundidade espiritual, fecha parênteses, somos arrancados facilmente da direção de Deus. Sofremos com a tempestade e ventos da vida. Uma vida alicerçada em Deus sobre a rocha que é Jesus e sua palavra, a pedra principal, não podemos viver do adubo do mundo que é artificial. Esse falso adubo natural contamina o nosso coração e o propósito divino. Tudo depende de onde estamos plantados. Se estivermos plantados em Deus, regados pela palavra continuamente, o manancial de águas vivas jorrará em nossas raízes, nos dando força para crescer no tempo devido. Mesmo nos desertos da vida, ainda que as tentações tentem nos sufocar, o inimigo nos confundir, tudo será vencido quando buscamos em Deus, pois Ele mantém nossa vida regada pela esperança e liberada pela fé e certamente nos livrando de todo o mal. O Senhor ouve e atende o clamor do justo, da viúva, do órfão, do pobre. Ele ouve a sua necessidade. Sobre as raízes, sua invisibilidade e importância. Quando a semente germina, existem fatores para cima e para baixo. Ocorre o crescimento para cima, tronco, galhos, folhas, flores e frutos. E outro para baixo, raiz. Nossa vida não pode ser apenas algo exterior, mas interior. A raiz garante firmeza, nutrição e sobrevivência para a planta. Porém, muitas vezes, enfatizamos apenas o que a árvore produz, ou seja, o fruto, mas nos esquecemos das raízes. Lembre-se que sem raiz jamais existiria o fruto. Número 1. A função da raiz é dar sustentação. As raízes que se espalham a partir da base do tronco estendem-se em todas as direções, prendendo assim a planta ao solo. Uma árvore com suas raízes bem fixadas e profundas não cai na tempestade, pois estão bem fundamentadas. Ela suporta o vento e todas as intempéries contra ela. Na parábola do semeador temos alguns exemplos da importância da sustentação das raízes. A semente que caiu em solo rochoso, assim a Bíblia descreve sobre ela. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu,
visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não havia raiz, secou-se. Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6. E Jesus explica o seu significado. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação não permanecem. Mateus capítulo 13, versículo 13. Não aprofundaram as suas raízes, e a falta de raízes provocou a sua morte. A semente no terreno rochoso possuía raízes, porém superficiais. Ela nasceu alegre e radiante, mas logo morreu. E por que morreu? Porque não desenvolveu raízes profundas e sustentáveis. E debaixo de um sol escaldante e impelida por fortes ventos, ela não suporta e morre, porque as suas raízes eram superficiais, ou seja, abandonaram o propósito. Hoje falamos muito sobre avivamento, evangelismo, missões e outras atividades. É claro que devemos falar e agir, mas lembre-se que a nossa sustentação é que definirá a longevidade do que edificamos. Sempre quando falamos em avivamento, consideramos as grandes copas que se destacaram, as folhagens exuberantes. Mas nada adianta sem as raízes conectadas dando os nutrientes necessários, pois torna-se apenas uma aparência. Lembre-se que a aparência sem realidade não agrada o coração de Deus. Onde estamos plantados? A vida, o crescimento e a utilidade de uma árvore dependerão diretamente do solo onde está plantada. Se estiver em local inadequado, como um pântano ou entre as pedras, poderá definhar e morrer. O Salmo 92 diz que o justo deve estar plantado na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. A natureza da árvore por si só não garante sua sobrevivência e produtividade. O ambiente também é importante, assim também saber com quem caminha e sobre qual fonte você se alimenta determinará a frutificação. Da mesma forma, o cristão precisa estar plantado no lugar certo. Ele não pode pensar que irá crescer e frutificar sem encontrar o local do propósito. Se, porém, sabemos que estamos plantados num bom terreno, precisamos permanecer nele. Pode ser necessário mudar uma planta de lugar, mas isso não pode tornar rotina, pois impedirá o crescimento dela. O transplante contínuo impede o fortalecimento das raízes. É o caso de quem vive mudando de igreja constantemente. Mudanças podem ser necessárias e importantes, mas não devem se tornar costume ou modo de vida, pois se assim o fizer, você matará aos poucos o vigor de que necessita para continuar. Demonstramos firmeza ou instabilidade. Como eu disse, o cristão não pode ser nômade. As árvores normalmente permanecem onde estão. Nossos deslocamentos, se necessários, devem ser feitos com cuidado e oração. O ímpio pode ser como a palha que o vento dispersa. Salmo 1. Mas o justo é estável, contínuo, focado. Muitas pessoas apresentam uma preocupante instabilidade em suas vidas. Não se firmam no emprego, na vida da igreja, na profissão, na escola, no casamento e etc. Particularmente, creio que esse modo de vida parece favorável aos propósitos do inimigo e não aos propósitos de Deus. Uma pessoa assim pode até defender o valor de sua liberdade e independência, contudo, será solitária, frustrada e fracassada. Volto a falar e a enfatizar: mudanças eventuais são necessárias para se edificar a vontade de Deus. Mas se isso se tornou algo constante em sua vida e você sempre aborta os processos e jamais cria raízes, você corre um grande risco de chegar no final da vida e não ter feito nada de relevância e significado. Cuidado! Muitas mudanças podem ocorrer em nossas vidas, mas uma hora em que não seja muito tarde, precisaremos parar, crescer e frutificar. Às vezes, essa instabilidade pode ocorrer por falta de paciência, constância, passividades. Alguns querem que o fruto apareça instantaneamente, mas não é assim. O Senhor diz que é Ele que muda o tempo e as estações. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque ainda a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta.
Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportam aflições. Ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 11. Quais são nossas raízes? Assim como as árvores, os cristãos precisam ter raízes fortes e profundas. Raízes são vínculos, tudo aquilo que nos prende a alguém, a um lugar. Precisamos ter vínculos. Lembre-se que Deus se manifesta, ama, cuida através de gente. Existem pessoas que contam conosco e com as quais possamos contar também. Ninguém deve estar solto por aí como uma estrela cadente que não tem órbita. Por isso, raízes conectam pessoas e geram propósitos. Precisamos ter raízes na vida da igreja. Lembre-se que a fé e o amor são vínculos que nos unem a Cristo e aos irmãos, mas isso não acontece automaticamente. Precisamos aprofundá-los mediante a ação da vossa vontade, com determinação e compromisso, que se manifestam em forma de participação e trabalho com perseverança obstinada. Precisamos ter raízes nos compromissos e propósitos estabelecidos. Não sejamos levianos. Leviano significa leve, ou seja, sem peso, podendo ser levado por qualquer vento. É o tipo de pessoa que não se firma em coisa alguma. Árvores mortas. Muitas pessoas na vida da igreja têm problemas em firmar raízes profundas. São rasos, questionadores, não fazem, não querem receber dos outros e, quando fazem, divulgam e se comparam e se julgam os melhores. Todas essas duas raízes são fracas e facilmente caem com a tempestade. Precisamos tomar cuidado com quem aparece de repente, apresentando-se como super cristão, sem ligação com nada e ninguém. Esse tipo de pessoa normalmente cria problemas por onde anda, pois está apenas em busca da satisfação dos seus próprios interesses. Lembre-se que a árvore sem raiz não produz coisa alguma, torna-se inútil, e uma árvore sem vida é uma árvore que perdeu a raiz. E o final de uma árvore sem raiz significa que perdeu a fundação, e o Senhor diz que será lançado fora no fogo e queimará. O inimigo deseja que isso se torne realidade, mas o propósito do Senhor é que estejamos arraigados nele, firmes e inabaláveis e sempre frutíferos para a sua glória. Amém.